Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou catequista das mídias sociais da internet. E, desde já, eu venho pedir a você, por favor, que dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal. Conto com seu apoio, tá? Muito obrigado. E aí, todos nós estamos na escola da fé. Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A doutrina social da Igreja, suas raízes, seu conteúdo e seus desafios. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico, A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos ver aqui esse resumo sobre a doutrina social da Igreja, que é uma espécie de divulgação, né, de um livro, né, que a Diocese de Nova Iguaçu havia publicado, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, tá? Aí vem falando de três partes aqui importantes: suas raízes, seu conteúdo e seus desafios. É o que vamos ver, o conteúdo dessa divulgação, né? No vídeo de hoje, tá bom? Aí tem o comecinho aqui. Em 2004, a pedido do Papa São João Paulo II, foi elaborado esse compêndio. Na apresentação está escrito: transformar a realidade social com a força do Evangelho, testemunhado por mulheres e homens fiéis a Cristo, a Jesus Cristo, sempre foi um desafio e ainda é. O anúncio de Jesus Cristo, boa nova, de salvação, de amor, de justiça, de paz, não é facilmente acolhido no mundo de hoje. O homem de nosso tempo necessita do Evangelho, da fé que salva, da esperança que ilumina e da caridade que ama, né? Disse São João Paulo II. Era, portanto, de desejar que providenciasse a redação de um compêndio de toda a matéria, apresentando de modo sistemático as palavras da doutrina social católica, né? A obra mostra que a doutrina social tem também um valor de instrumento de evangelização, porque põe a pessoa humana e a sociedade em relação à luz do Evangelho. É isso aí, irmãos e irmãs. Então, vamos ver aqui as raízes da doutrina social da Igreja, a primeira parte. Aí tem aqui a introdução. Estamos vivendo em tempos difíceis. A pandemia e a crise sociopolítica e a economia que o Brasil está vivendo nos lembram a situação do povo de Deus no exílio da Babilônia. Irmãos e irmãs, a gente pode perceber aqui logo no começo que essa divulgação aqui, ela foi escrita justamente na época da pandemia, né? Então, aí continua assim: naquela situação como hoje, Deus não abandona o povo que ele ama de amor misericordioso. Em Babilônia, né, Deus iluminou a vida dos exilados através da palavra dos profetas. Hoje somos nós que devemos ser luz, sal, que ilumina e dão sabor e a vida dos pobres, né? A missão que Jesus deu, né, a seus discípulos e discípulas, depois de anunciar as bem-aventuranças como marcas da vida de seus seguidores, Jesus diz qual é a missão deles, onde deve ser vivida: ser luz do mundo e sal da terra. A gente vê no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 14. Como a Igreja nos ajuda nesta missão? Como todo o povo, esperamos e cobramos a vacina. Isso foi naquela época que ainda não tinha vacina, né? Então, deve ser mais ou menos lá por volta, se não me engano, né,
ano 2020, 2021 por aí, né? Isso é direito de cada um de nós, né? E devemos estar juntos e ser exemplo. Vamos refletir. O que de específico nos cabe como discípulos e discípulas de Jesus para sermos sal e luz? Um bom pedreiro, né, não começa a construir uma casa sem conhecer o terreno e a prepará-lo, e sem ter um projeto. A igreja nos ajuda nesta tarefa através da doutrina social, né? Vejam que o Papa Francisco, no livro Vamos Sonhar Juntos, na página 60, nos diz, aí é palavras do Papa Francisco, Jesus nos oferece uma série de palavras-chave, como as quais sintetizou a gramática do Reino de Deus. As bem-aventuranças que começam com a esperança dos pobres e uma vida plena, de paz e de fraternidade, de igualdade e de justiça. Uma realidade em que os valores não são negociáveis, mas são sacrossantos. Refletindo sobre o reino de Deus, em resposta à maneira como vivemos no mundo moderno, a Igreja desenvolveu uma série de princípios para a reflexão, juntamente como critérios de juízo, oferecem diretivas para a ação. É conhecido como doutrina social da Igreja. Uma vez que são tiradas dessa reflexão sobre o Evangelho, esses princípios são acessíveis a todos, traduzindo e divulgando a Boa Nova aqui e agora. Então a gente vê, né, que o Papa Francisco ele apoia a doutrina social da Igreja, né? A gente pode até notar nessa figura bonita que tem aqui nesse papel, né, que tem vários papas aqui, né? Até o Papa Francisco, e todos eles apoiaram, né? E ajudaram a construir essa doutrina social da Igreja, tá? Que foi iniciada pelo Papa Leão XIII, né? Lá no início, mais ou menos, né? No final do século XIX, início do século XX, né? Então, e aí todos os outros papas, eles continuaram mantendo e confirmando essa doutrina e até aperfeiçoando ela segundo a realidade que ia mudando no mundo. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, a missão da igreja é iluminar o caminho da humanidade na história. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou na história. Nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, quando era o imperador César Augusto e Quirino, governador da Síria. Foi preso e martirizado quando Caifás era sumo sacerdote e Pilatos governador, né? Os discípulos e discípulas de Jesus continuaram a viver na história, foram perseguidos e a partir de Constantino, imperador Constantino, ganharam a liberdade e prestígio. De uma forma ou de outra, sempre estiveram presentes na história da humanidade. Agora, a segunda parte, né, dessa divulgação aqui, né, da igreja, que é o conteúdo da doutrina social da igreja. A partir do Papa Leão XIII, a igreja sentiu a necessidade de apresentar as orientações concretas para ajudar os cristãos a viverem os ensinamentos de Jesus no Evangelho da vida, da sociedade, que estava assumindo novas formas de organização. De lá até hoje, muitos foram os documentos e orientações. Os temas tratados dizem respeito à organização da sociedade, que tem de respeitar os princípios fundamentais de uma convivência humana justa e fraterna, no respeito dos direitos e deveres de cada cidadão. A Igreja não pode faltar com o dever de iluminar tanto a consciência das pessoas como os eventos
da sociedade com a luz do Evangelho. A doutrina social da Igreja contém aí princípios de reflexão. Número 1. A dignidade inviolável, inalienável da pessoa humana, o ser sujeito em relação com Deus e com os outros. A pessoa sujeita em relação com Deus. O homem vale pelo que é, não pelo que faz ou pelo que possui. A pessoa humana não perde nunca sua grandeza nativa, ser imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode dar ou tirar essa dignidade dele. Deus quis a pessoa humana desde o princípio e a quer a cada nascimento de uma pessoa. A pessoa sujeita em relação aos outros e à família. O primeiro lugar onde a pessoa se descobre e se realiza como sujeito em relação aos outros é na família. Deus nos pensou juntos, homem e mulher, e estar junto com amor é fecundo, gerar a vida. Vou até repetir. Estar junto com amor é fecundo, gerar a vida. A sociedade, com efeito, ser a imagem de Deus sublima a dignidade da pessoa também, o amor e a solidariedade entre as pessoas, que transforma a convivência humana em civilização do amor. Então, a Igreja Católica prega a civilização do amor, irmãos e irmãs. Esse é o objetivo da doutrina social da Igreja, né? Esse é o objetivo do Evangelho de Jesus, construir essa civilização do amor. E quem falava muito isso é São João Paulo II. Vamos ver aqui, irmãos e irmãs, a solidariedade. A prática da justiça começa por meio da solidariedade. O sentido da justiça na Bíblia é concreto e envolve a organização geral do povo, a fim de que todas as pessoas possam viver em condição de igualdade de direitos e deveres, sem privilégios ou discriminações. A prática da justiça começa por meio da solidariedade e da partilha com quem está mais perto. A dignidade da pessoa vem de Deus, que criou todos em sua imagem e semelhança, né? Criou todos a sua imagem e semelhança. E é garantida pela própria vida da comunidade que assume o compromisso com a vida de cada irmã e cada irmão. Aí tem aqui o bem comum. Quero o bem comum quer dizer ser capaz de pensar para além das próprias necessidades. Devemos estar interessados no bem comum de todos, mesmo das pessoas das quais ninguém pensa, porque não têm voz e nem poder. Os bens da terra pertencem a todos. Quando alguém só pensa em si, a vida em comum torna-se uma guerra de todos contra todos, né? No entanto, o bem comum não consiste apenas no bem-estar material ou exterior, de todos os homens. O seu fim é o bem-estar total do homem e da mulher, né? Então, bem-estar total, não só material, mas psicológico, social, familiar, entendeu, irmãos e irmãs? É o que o Papa Francisco chama de ecologia integral, que é o tema da campanha da fraternidade desse ano, tá bom? Continuando. Por isso é que pertence ao bem comum o cuidado pelo seu bem-estar espiritual. Nenhum aspecto do ser humano deve ser deixado de fora. Quando alguém só pensa em si, a vida em comum torna-se uma guerra e todos contra todos. O que muito acontece na sociedade de hoje, irmãos e irmãs, entendeu? O egoísmo tem estragado as relações entre as pessoas, né? Então, continuando. O bem comum é o bem de todos, sem discriminações, e é um dever fundamental reconhecer que todos os outros também
são sujeitos de direitos porque são imagem e semelhança de Deus como nós. Agora, irmãos e irmãs, a gente vê aqui a última parte desse vídeo, que é os desafios da doutrina social da igreja, né? Nesse século XXI, né? A partir desses princípios fundamentais de reflexão, a igreja, através da doutrina social, lança a luz da palavra de Deus sobre todos os aspectos da vida humana. Nesses campos de atuação devem ser iluminados de forma permanente pelos valores propostos pela doutrina social da igreja, né? São temas fundamentais de atuação: o trabalho, a economia, a política, a comunidade internacional, a ecologia, a promoção da paz como fruto da justiça. Então, todos esses temas são importantes, são abordados pela doutrina social da igreja. Tudo que tem a ver com a nossa realidade, irmãos e irmãs, tem a ver com a doutrina social da igreja. E aí temos aqui a conclusão, né? Verdade, liberdade e justiça, valor supremo da caridade. Aí temos aqui a parte final aqui, que é a conclusão segundo o compêndio da doutrina social da igreja. Aí vários números aqui, né? Aí tem aqui 522. A ação da igreja no campo social é um dever que emana do próprio agir de Cristo, é oferecido uma atuação plena e integral da pessoa humana e dos deveres para com o bem comum. Número 524. Abrir-se ao amor de Cristo, né? A verdadeira libertação. A pastoral social é a expressão viva e completa de uma igreja completamente consciente da própria missão evangelizadora das realidades sociais, econômicas, culturais e políticas do mundo. Aí tem os números 525 a 527. Dupla tarefa pastoral: levar a pessoa a descobrir a verdade, inclusive a verdade total sobre si mesma, para se dispor a segui-la. Encorajar as pessoas a testemunhar o evangelho no campo social. Aí daí vem o testemunho das obras, né? A coerência e a lógica interna, o anúncio do evangelho, o confronto da mensagem evangélica com a realidade social, os projetos, né, de ação voltados a transformar a realidade segundo a lei natural e a lei moral cristã, né? Então, tem todas essas consequências. Continua aqui, número 528. A formação cristã, para ser completa, precisa ter, na doutrina social da igreja, um ponto de referência indispensável, um extraordinário recurso formativo. E número 529, que é o último, a doutrina social da igreja deve ser assumida sistematicamente pela catequese, esclarecendo diversas realidades concretas com a luz do Evangelho, oferecendo uma apresentação integral do magistério social. Tá vendo? É o que estamos fazendo nesse canal católico A Palavra de Vida, irmãos e irmãs. Tá vendo? Irmãos e irmãs, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Né? Os frutos da doutrina social da igreja nada mais é do que cidadania, irmãos e irmãs. Aqui nos ensina a ser bons cidadãos, bons seres humanos, solidários, segundo o coração de Cristo. Que o Evangelho de Jesus vem iluminar todas as realidades humanas, irmãos e irmãs. Tem tudo a ver com a campanha da fraternidade desse ano 2025, tem tudo a ver com o Jubileu 2025, tem tudo a ver com as outras campanhas da fraternidade que já passaram, né, nossa história de Igreja Católica no Brasil. Então, é isso aí. E as pastorais sociais da nossa Diocese de Nova Iguaçu têm suas raízes nessa doutrina social da igreja. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.